Quadro onde está, chegando aqui a Arena Vera Cruz em Betim, hoje entrevista super especial com um jogador que brilhou no Galo e hoje está brilhando no Betim. A gente está recebendo, na verdade a gente veio até Felipe Souto. Obrigado, cara, receber a gente aqui antes do treino, bater um papo legal. Prazer enorme falar contigo. Já acompanho o seu programa há um tempo, né? Vi algumas entrevistas legais e é uma honra estar aqui contigo hoje. Pô, agradeço demais. O Felipe sempre em todas as entrevistas fala bem pra caramba. Você vê que inteligente, que conhece muito do jogo, então a gente vai poder bater esse papo legal. Só queria pedir antes pra turma deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal Tempo Esportes. O canal é novo, se você está assistindo pelo canal Tempo, você depois corre lá para o Tempo Esportes, porque os cortes da entrevista vão estar lá no Tempo Esportes e também toda a cobertura diária do Galo, de todos os times aqui de Minas. Tem o Firula também. Felipe Souto um dia participa com a gente também, enfim, vamos trocar essa ideia. E aqui embaixo tem os capítulos do vídeo. Você pode acessar o tópico que você quer assistir primeiro, de todos os assuntos que a gente for falando aqui. Felipe, eu quero começar primeiro da gente falar sobre essa nova fase no Betim. Estamos aqui na Arena Vera Cruz, o campo de fundo. Vai rodar umas imagens que o nosso cinegrafista Israel fez aqui mais cedo para vocês. Eu quero te perguntar como que está sendo essa sua experiência de jogar nesse time novo em Minas Gerais, que é um desafio novo para você também. Cara, assim, uma experiência fantástica, assim, única na minha carreira. Eu, quando recebi o convite do presidente Fred, eu não sabia da projeção que o Betim já teria nesse primeiro ano, né? Sabia que seria um ano histórico por ser o primeiro. Eu não tinha noção do que seria a campanha do Betim nesse primeiro ano. E aí foi um desafio enorme, né? Quando ele fez a proposta, eu aceitei e já quis vir para fazer parte de um ano histórico. O que você explica essa campanha do Betim? E assim, na minha visão, é lógico que quando a gente conversa com os caras tipo Felipe Souto, a gente fala, pô, a gente não entende nada de futebol. Mas na minha visão, assistindo, quem assiste, de quem acompanha, de quem trabalha, enfim, e eu gosto de falar muito sobre taticamente, assim, eu sempre, nos jogos do Betim, eu sempre observei e falei, cara, obediência tática sensacional dos jogadores, muitos jogadores que nunca jogaram o Campeonato Mineiro, né, a maioria talvez, nunca jogou o Campeonato Mineiro e obediência tática, o time parecia muito maduro, principalmente aquele jogo contra o Cruzeiro. O que você acha que explica essa campanha no Campeonato Mineiro do Betim, dentro de campo, taticamente falando, o que você acha que é o destaque? É essa maturidade, uma obediência tática ali mesmo? Tô certo? Tô errado? Não, eu acho que você tá no caminho certo, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Seria muito difícil, assim, enumerar tudo o que nos trouxe até aqui, né? Eu destacaria, assim, o elenco ser bem equilibrado, tanto na questão técnica quanto na questão de bagagem, sabe? Tem jogadores um pouco mais rodados, mais experientes, que carregam o piano, né? Que dão um suporte maior para os mais jovens. Os mais jovens também com qualidade, mas também com fome, né? Com vontade de vencer, vontade de mostrar o potencial que tem. Jogadores formados nas categorias de base do Cruzeiro, do Atlético, jogadores que têm potencial, mas às vezes não tiveram oportunidade até hoje na carreira. Também dá para destacar o trabalho do Alex, né? De toda a comissão técnica, porque hoje o futebol é dado, a informação o tempo inteiro. Porque eu nunca fui um investimento caro para o Atlético. Eu sou de Belo Horizonte, nunca morei na Concentração. Nunca dei nenhum tipo de problema para o clube, sabe? Gasto, nada. Seria lucro para todo mundo, sabe? Então eu achei que faltou um pouco de transparência, até mesmo para o clube sair lucrando. O Ronaldinho é uma grande desconfiança, porque hoje é lindo falar dele, né? Sim. Mas quando ele chegou, ele tinha sido acabado de, né? Tipo, a demissão não foi legal lá no Flamengo, a saída dele e tal, e ele chega no Atlético cheio de desconfiança. Então, vamos entrar caladinho, vamos começar. E na hora que todo mundo assustou, a gente já tinha atropelado no primeiro turno do Brasileiro. Foi uma grande infelicidade não ter sido campeão aquele ano, né? Mas foi um vice-campeonato muito honroso, assim, ainda mais depois de tantos anos que o Atlético ficava lutando ali na Pindaíba. Como que foi para você, jovem na época, de repente você chega no CT, Ronaldinho Gaúcho vai jogar com você agora? Como que foi primeiro a sua reação e depois... Cara, isso aí é uma loucura, isso aí não consigo responder até hoje, assim, porque você vê o tamanho desse cara, depois de tanto tempo que ele jogou, tanto tempo que ele parou. Pô, o Ronaldinho do Barcelona já faz 20 anos, cara. E todo mundo fala dele assim, pô, esse cara foi um fenômeno, esse cara era um mágico, sabe? Então, ter esse cara do lado, assim, pô, no dia a dia, com 20, 21 anos, era muito fera, velho. Jogar com ele, sabe? Comemorar gol do cara, receber passe, dar passe pra ele. Claro que na época, era uma coisa natural, né? Não tinha como eu ficar lá olhando pra ele assim no jogo e a bola pra lá e pra cá e, né? Mas lembrar disso hoje é um negócio assim, caramba, velho, pô, que orgulho, né? Fez parte de uma história, pô, eu tô lá. Tipo, quando ele
ver lá os jogadores que jogaram com ele, tá meu nomezinho lá, sabe? Vamos falar um pouco de Atlético, seu início na carreira? Eu tava dando uma pesquisada e queria até confirmar com você isso. Você começa muito jovem no Atlético, mas você começa jogando futsal, é isso? No Labareda. E no Labareda, Clube do Atlético. Como que o futsal foi pra você? A gente vê muitos jogadores e depois você para pra pensar, cara, parece que tem alguma coisa ali que ele joga que parece que é uma característica típica do futsal muitas vezes. Você acha que moldou também o jogador que você é, começar no futsal? Cara, eu acho que até a minha geração, assim, né, talvez hoje quem tem 30, 31 anos, eu acho que até hoje sim. Até esses jogadores sim, mas a partir de hoje não. Acho que isso aí é um caminho sem volta. Porque pelo seguinte, o futebol hoje ele tá muito diferente, assim, tá muito mais dinâmico, as pessoas estão muito mais preocupadas com questões posturais do jogo, sabe? Comportamentos. Então hoje é muito fácil a gente ouvir falar domínio orientado, visão periférica, um monte de coisa que aquilo que a gente aprendia no futebol e trazia para o campo já não dá mais. Um exemplo disso é o próprio domínio orientado. No futsal, você domina a bola pisando, né? Então você aprende assim no primeiro dia que você só domina a bola pisando no futsal. Se for ver um jogo hoje, pisa na bola e aí tem muita gente que até dribla pisando, né? Já rápido ali e tal. No campo é escasso. Hoje é muito raro um jogador pisar na bola porque ele prejudica a dinâmica na cabeça de quem entende futebol de hoje, né? Eu não concordo muito com isso, acho que depende da situação. Mas hoje é domínio orientado, o jogador já tem que dominar com o corpo de um jeito que vai já pensar já tem no que dominar passe. Girando para pensar no próximo passo. Domina com uma perna, já entrega com a outra e tal, porque não tem tanto tempo. Futsal você joga no clube, né? Sim. Tipo, você brinca com seus amigos, mas tem que ser assim, senão você vai passar vergonha, né? Desde moleque é assim. E me ajudou muito nesse aspecto. Eu adoro, cara. Eu te confesso que se tivesse condições ali na minha época, porque eu joguei futsal e campo durante um tempo. Eu jogava no Atlético no campo e no futsal. E aí quando eu optei, assim, né, tive que... Você escolheu eu escolhi ir pro campo porque eu já tinha um caminho mais pavimentado no campo. Mas se eu seguisse pelo futsal, eu não seria infeliz não, cara, porque eu adoro. Ia jogar o quê? Seleção, Falcão, pra cima? Aí não sei, mas, pô... Seria muito legal, eu adorava. Antes de chegar no profissional também, vocês ganham uma copinha pelo Atlético, uma Taça BH, aliás, pelo Atlético em 2009, né? Tinha alguns nomes lá, inclusive a gente entrevistou o Marion, Renan Ribeiro, Sidney, zagueiro, Sindimar, zagueiro. Como que foi essa copinha e como que era a resenha do vestiário com essa turma, que alguns jogadores chegaram a subir, rodar ainda alguns times? Cara, foi assim, a gente em 2008 tava... Uma das últimas Taças BH, inclusive. Que o Atlético ganhou, né? Então, em 2008... Essa Taça BH foi de 2009. Em 2008 nós estávamos no Sub-17, o treinador era o Diogo Giacomini, e nós tínhamos um time muito forte. Aí trouxeram o Rogério Micali. E aí quando ele chegou, cara, ele colocou o terror assim, falou, cara, ninguém presta, como se fosse isso. Eu lembro como se fosse hoje, nos primeiros treinos ele queria trazer todos os jogadores que tinham sido campeões da Copa São Paulo pelo Figueirense lá com ele, queria trazer todo mundo. E a gente Mas ele chegou a falar alguma coisa assim? Ele falava de alguns jogadores, né? Não era uma coisa tão descarada assim, mas ele comentava que eles taticamente estavam muito à nossa frente. E aí, cara, foi um desafio enorme. Sim. Vamos ter que fazer um time forte e tal. E aí a gente começou a comprar a ideia dele, sabe? A aprender, esse cara sabe muito de parte tática, vamos aprender. Surpreendentemente, assim, fomos campeões. Eu lembro que a gente enfrentou o Cruzeiro nas oitavas de final. Ganhou 4-0, era um timaço. O Dudu, que voltou agora, jogava lá. Era jogador deles e tal. E aí a gente foi campeão, daí muitos jogadores conseguiram assim, ter uma oportunidade no time profissional, esses que você citou. Aí teve o Dinei também que jogou, o lateral direito o Felipe Cordeiro jogou também. O Felipe Cordeiro. O Thiago Cardoso, um zagueiro canhoto que ainda é amigo meu. Então foi... Renan Ribeiro era o goleiro. O Renan era o goleiro. O Renan até foi um dos que mais jogou, né, no profissional. Logo depois da Taça BH, eu subi, e aí eu ia estrear, só que eu quebrei o nariz. Caramba. Primeiro treino, assim, quebrei o nariz. E era contra o Corinthians no Pacaembu, no dia seguinte, assim, sei lá, 2 dias depois. E aí não pude jogar. E aí voltei pra base, aí ficava naquela, treina no profissional, joga na base. Aí ficou naquela assim até chegar o Dorival, em setembro de 2010. Que aí foi quando eu estreiei, aí joguei 2 jogos, depois não joguei mais, mas continuei ali no elenco. E aí em 2011 eu já fiquei direto. 2011 que você vira o titular ali ao lado do Pierre. Você se considera que
foi melhor ali ainda com o Dorival, que você se firma, ou é já com o Cuca que você acha que teve um melhor momento ali na temporada? 2011 talvez foi, se não há, uma das melhores temporadas que você fez. No Atlético principalmente foi, porque tive uma sequência maior de jogos, né? Assim, eu tenho um carinho enorme pelo Dorival, porque foi ele que me subiu, profissional, me deu oportunidades assim durante o Mineiro, Copa do Brasil e tal, do ano seguinte, né, que 2011. Mas com o Cuca eu joguei mais, né? Porque não só número de jogos, mas peso dos jogos, né? Que era o Campeonato Brasileiro. Eu lembro que eu tive uma lesão, que aí fui cortado da seleção sub-20 e tal, e aí quando eu voltei foi quando o Cuca estava chegando. Voltei de lesão, ele estava chegando. E aí ele me encaixou com o Pierre, que foi logo que ele trouxe o Pierre do Palmeiras. E aí, joguei o campeonato praticamente todo, assim. O Cuca sempre gosta de jogar com 2 volantes também, né? E nessa época o pessoal elogiava muito a dupla, que era Pierre e Felipe Souto. Queria que você comentasse sobre essa dupla, como que era também no dia a dia, com o Pierre, que era um jogador já mais experiente também, o que ele te passava, te ensinava ali. Você que era um cara, tudo bem, você é mais técnico, né? Mas o que você conseguiu pegar dele também, aprender dele no dia a dia? Cara, assim, primeiro eu joguei com o Serginho, né? Sim, que era o Flecha. Tivemos uma resenha com ele também. O Serginho é massa demais, era o Flecha, né? A gente brincava que ele gostava, o Hever ficava zoando muito que ele tinha um pouco de dificuldade técnica, agora ele tá bom de bola. Aí até jogamos contra ele esses dias, eu falei, Serginho, agora você tá bom, porque antes você era pé duro, né? Aí que ele gostava de roubar e entregar pra roubar de novo. Era uma facilidade absurda de desarmar, né? Muito rápido, o Serginho é um absurdo, ele é muito rápido. Perdi a bola pra Perdi a bola, entrega pro cara, vou buscar, te dou de novo, pega e tal. E aí com o Serginho eu não precisava marcar tanto, né? Porque ele fazia bem esse papel. E depois quando o Cuca chegou, ele gostava de usar o Serginho na lateral. Porque normalmente os pontas, né, eram os melhores dos times. Na época tinha Ronaldinho no Flamengo, Neymar no Santos. Então ele já punha o Serginho para pegar o cara que jogava aberto. E eu e o Pierre centralizado. O Pierre era o cara que pegava o 10 do outro time, ele precisava de uma referência individual, sabe? Ele falava muito isso. Cara, esse cara não vai relar na bola no jogo, só se preocupa com o outro, porque esse aqui é comigo. E aí facilitava muito pra mim, porque eu não sou um cara, o marcador nato, né? Sim. E aí ele pegava lá o Montijo, na época do Cruzeiro, pegava, 10, sou eu. E aí o outro ficava comigo, normalmente era um segundo volante assim como eu. Então eu jogava e o cara jogava, eu jogava e o cara jogava, sabe? E a Série A é muito assim, né? E aí no outro ano, quando o Cuca trouxe o Donizete, aí já, tipo, como era o Ronaldinho, o nosso meia, né? Já precisava de um cara mais marcador, né? Na época, o Ronaldinho ia voltar tanto, não ia marcar. Não tinha como exigir isso dele, né? E seria também uma perda de... Não tem como, né? Não faz sentido. E aí ele preferiu reforçar a marcação do meio, colocou o Donizete. Na época eu não aceitei muito bem, né? Lógico, ninguém quer ficar fora do time. Garoto pra sair do time. Mas hoje eu entendo que foi uma questão mais tática, encaixou, os dois foram muito bem. Eu entrava todos os jogos, estava sempre, como diz no mundo da bola, né? Eu estava no bolo, estava sempre entrando no banco, participando, mas já não era mais a dupla Pierre e Felipe Souto, né? Eu era mais um coadjuvante, assim. Eu queria que você comentasse hoje também sobre a sua visão olhando lá para trás. Você acha que, por mais que você entenda o Cuca de colocar o Donizete naquele momento, mas você acha que faltou no vestiário chegar e conversar mais com você, principalmente porque era um garoto ali começando? Você acha que faltou do Atlético conversar mais com você, seja do Cuca, Maluf, Calil, enfim? Cara, eu não tenho dúvida disso, assim. É porque, assim, hoje eu consigo, um pouco mais maduro, eu consigo entender, né, vários pontos de vista na história, assim. Eu entendo que ninguém tem que tratar jogador assim, né? Sim. Você tem que... É assim que é e pronto. O jogador tem que se adaptar e pronto. Só que se tratava ali de um ativo do clube, né? Então, se eu já não sou tão interessante pelo modelo de jogo que eles querem usar, faça dinheiro com o jogador, entendeu? Venda, adianta a vida do cara e recupere o investimento. Porque eu nunca fui um investimento caro para o Atlético. Eu sou de Belo Horizonte, nunca morei na Concentração. Nunca dei nenhum tipo de problema para o clube, sabe? Né? Gasto, nada. Seria lucro para todo mundo, sabe? Então eu achei que faltou um pouco de transparência, até mesmo para o clube sair lucrando. Se eu não sou a preferência que eu era, a prioridade que eu era ano passado, faz o seguinte, venda e ajude todo mundo. E antes, entendeu? até de te dar medo de ficar com você no banco, que aí você ia valorizar. Exatamente. O ponto é justamente esse, entendeu? Então a falta de transparência não me vitimiza, entendeu? É uma questão que foi ruim para todos os players aí nessa conversa. Quando acabou 2012, eu já não tinha a mesma valorização que eu tinha em 2011. E aí ficava aquele questionamento assim, que eu
levava muitas vezes para o Cuca, que não é um cara tão aberto para esse tipo de coisa. Sim. Dá para ver, né, nas entrevistas dele e tal. Ele é um cara mais... ele tem as convicções dele e é aquilo, então tudo bem, é o perfil dele. Ele geralmente fala, ele não gosta muito de ficar conversando com o jogador. É isso, né? Ele não gosta nem com o jogador, nem com a imprensa, nada. Ele tem a resposta dele e é assim, é o perfil dele. Só que o questionamento era o seguinte, como é que eu exijo, ele exige, né, que eu marque como o Donizete marca, ou como o Pierre marca, ou como o Serginho marca, e não exige que eles joguem como eu jogo, entendeu? Então ficava, você não joga porque você não marca igual os caras. Tá bom, mas eles não jogam como eu jogo. Sim. Então, tipo, eu entendo que hoje a prioridade é que marque. E eu vou fazer de tudo para isso. Eu sempre fui muito disciplinado nisso aí, sabe? Pô, eu preciso marcar mais, eu vou treinar mais, eu vou marcar mais e tal. Mas é questão até de característica. É difícil você mudar a característica, sabe? E era essa a minha dúvida. Aí quando chega no final de 2012, eu levo isso de uma forma bem transparente, bem sincera assim para ele. Cuca, eu sei que eu não sou a sua prioridade. E eu gostaria de ser liberado para ser emprestado no que vem. Aí inicialmente ele falou que não liberaria, que eu seria importante, porque o outro ano teria Libertadores e tudo mais. Mas que entendia meu posicionamento porque eu não queria ficar acomodado. Jogando, não fazia sentido. E aí ele depois liberou, aí houve a oportunidade de eu ir para o Vasco. Vocês tiveram muitos jogos de performances muito boas com o Cuca em 2012. Qual que era o pedido taticamente ali que o Cuca pedia, principalmente para os volantes? Você falou da marcação, mas como que você diria que era o Atlético do Cuca em 2012? Até porque eu acho que tem alguns traços aí do Atlético desse ano, inclusive. Sim. Eu tenho visto os jogos esse ano e vejo realmente muitas semelhanças. É um time que sabe das suas limitações. Esse ano tem um fator que, na minha opinião, faz toda a diferença, que é um jogador que chama a responsabilidade para si. Sim. Em 2011, não tínhamos esse jogador. E era um time, em 2011, mais, assim, que sabia que lutaria por coisas pequenas. Sim. Assim, pela grandeza do Atlético. Já em 2012, principalmente com a chegada do Ronaldinho e depois o Jô também, o Vitor, aí já entra um pouquinho mais de protagonismo. E aí o papel do Cuca naquele ano foi controlar a vaidade e saber utilizar melhor, né, de uma forma inteligente os jogadores que ele tinha. E o Cuca faz muito bem isso. Isso é uma grande virtude dele. Inclusive, quando foi campeão aqui em 2021, sim, eu acho que ele fazia isso muito bem ali com o Diego Costa, que entrava, não era o titular, mas entrava, era importante, fazia gol, Vargas e tal. Ele sabia usar bem isso. O grande mérito dele é fazer todos esses grandes jogadores que chegaram, né, unidos aos que permaneceram ali, fazer um time bem ciente do que queria. Quando eu chego num projeto como esse do Betim e me deparo com a realidade do clube, né, a primeira vez que joga esse campeonato, um clube que ainda não tinha calendário, né, em 2025 ainda não tem esse calendário, foi garantido para 2026, mas ainda não tem. Você vê que é um projeto curto de 3, 4 meses e que vale a vida de todo mundo, sabe? E o futebol é uma fábrica de sonhos, né, cara? Você já jogou o Campeonato Mineiro antes, você já conhece como é, e depois o Mineiro começava brasileiro, e aí outros campeonatos, Copa do Brasil, enfim, começavam outros torneios. Mas hoje você tem um clube que, de fato, você não sabe o dia de amanhã, muitas vezes depois do Campeonato Mineiro, assim como outros clubes por onde você passou. Como que é esse dia a dia com o treinador que não sabe como que vai ser amanhã, se vai ter um jogo, ou o moleque que está começando agora e fala, pô, não sei para onde que eu vou. Como que é o dia a dia lidar com isso, até mesmo no seu personagem, né, quem você é dentro do clube, que é um capitão, né, um líder dentro do time? Talvez até seja por isso que eu tenha sido escolhido, né, para ser o capitão do time, assim, porque eu já vivi realidades no futebol um pouco diferentes dessa. E aí passar um pouco dessa tranquilidade é importante também, sabe? Porque o futebol, ele é quase que uma filosofia isso aí, mas o futebol ele é uma mini sociedade, né? Ele é um mini mundo. Tudo que acontece no futebol, por mais que tenha mais intensidade, é o que acontece na vida. E essa questão da imprevisibilidade, instabilidade no futebol, ela pode ser muito prejudicial. Sim. Porque aí cada um vai pensar em si. Como eu não sei o meu futuro, né? Eu não tenho contrato, eu não sei o que vai ser de mim, cara, talvez eu não vá tocar aquela bola ali. Talvez eu prefira chutar a gol do que dar uma assistência. Não, eu tô cansado, mas eu não vou sair. Porque se eu sair, pode ser que outro entre e vá melhor que eu. Sabe, essas pequenas coisas que podem prejudicar muito o ambiente.
Então acho que o grande segredo do Betim e de equipes que desempenham bem assim, em campeonatos mais curtos, em projetos mais enxutos ali, eu acho que talvez seja essa solidariedade, sabe? Esse espírito coletivo, de tipo, cara, eu não sei o que vai ser da minha carreira, eu não sei o que vai ser da minha vida, você também não sabe, você está aqui do meu lado, mas pô, vamos junto aqui que vai ser bom para todo mundo. O que jogar mais, o que jogar menos, num time vencedor, todo mundo sai beneficiado, sabe? Eu acho que esse é um grande segredo, assim, de uma equipe que vai bem e às vezes uma equipe que não vai bem, talvez peque nisso. Você acha que essa cultura de resultado atrapalha isso? Porque só se olha muito resultado. O cara perdeu, tem que ir embora. O jogador perdeu tal jogo, tem que ir embora. Você acha que essa cultura de resultado, principalmente no Brasil hoje, atrapalha esse tipo de situação? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente está falando de times menores, com calendários menores e tudo mais, mas isso impacta em qualquer time. Qualquer time. Time grande que tem 80 jogos para fazer no ano, às vezes uma contratação que se no primeiro mês já não der resultado, talvez ela seja colocada em xeque e todo o trabalho vai ser prejudicado, porque o clube investiu naquele jogador, ele às vezes contratou, comprou, fez um salário alto, com um contrato longo e aquele jogador simplesmente foi descartado, porque no primeiro mês ele ainda não demonstrou. E aí, cara, financeiramente é ruim, para o atleta individualmente é muito ruim, para a questão coletiva também, porque você vai ter que buscar um novo jogador, enfim. Isso é um grande problema do futebol brasileiro, já é uma questão estrutural, todo mundo reclama. Eu torço para que mude, né, para que as pessoas consigam sustentar mais, não só o projeto em si, mas a questão da metodologia e do que você acredita, sustentar por mais tempo e a despeito de resultados, para que essas coisas elas sejam mais fáceis de controlar. Olhar mais para o dia a dia do que para o placar em si, né? Saber que se você acredita na metodologia, pode ser que ela não esteja dando certo agora, no primeiro momento, mas ela vai dar certo, sabe? Dar tempo ao tempo. Construído, né? Exato, dar tempo ao tempo e acreditar em algo específico, sabe? Ter convicção naquilo. Não simplesmente esperar que, eu acredito se ganhar. E se perder, eu já não acredito mais. Então, se o treino vai ser sempre, o treino e toda a metodologia que envolve o dia a dia vai ser refém do resultado, sabe? Isso, eu acho que a conta não fecha muito e isso é um grande problema do futebol brasileiro. A gente fez um vídeo especial no jogo do acesso do Betim. A gente estava aqui, acompanhou os detalhes, os bastidores e o vídeo começa, inclusive, e termina com um momento muito interessante do Alex chorando na beira do campo, ajoelhando, agradecendo pelo acesso que o Betim tentou e bateu na trave algumas vezes. Você acha que a coragem do Alex ajuda muito de, olha, nós vamos, tudo bem, em momentos que você precisa recuar o time, mas nós vamos propor o jogo quando for preciso, nós vamos escalar um time que vai pra frente, vai atacar também. Você acha que essa coragem ajudou muito o Betim a fazer essa campanha? Claro, isso aí sem dúvida. Eu acho que o Alex tem muito mérito em todo esse processo. Desde a escolha dos jogadores até essa questão de autonomia para o jogador fazer o que ele sabe, o que ele gosta, o que ele é bom. Ele bate muito numa tecla assim, desde o início, que é encaixar peças, né? O futebol ele é um sistema que depende de várias engrenagens. Então um volante encaixa melhor com outro volante, um zagueiro encaixa melhor com outro zagueiro. Esse lateral ele performa melhor quando tem o extremo de tal característica na frente dele. E para fazer um time forte, para fazer um time que também sabe propor, um time com personalidade para criar, para não simplesmente para jogar, mas também para mostrar um repertório bom de jogadas e tudo mais. Isso depende muito do treinador, do feeling do treinador, da capacidade dele. Você é capitão, você é um líder. E sempre foi mesmo jovem, sempre teve uma atitude de líder nos grupos, né? E eu quero te perguntar para você primeiro, como jogador, como que você diria que é o papel do capitão dentro do time? Tem time que tem muitos jogadores que são líderes, tem times que tem um ou outro. No dia a dia mesmo, o cara que vai cobrar mais, é o cara que é o técnico dentro de campo. Como que você diria que é a função principal do capitão? Então, cara, essa é uma questão bem... É um paradigma assim no futebol, né? Porque espera-se que, ainda mais hoje que muita coisa viraliza, né? Vídeo de vestiário e tudo mais, é comum você ver muitos personagens, né? Só que eu acho que o principal é o cara identificar qual que é o perfil dele e ser fiel àquilo. Às vezes o cara é um líder porque ele chega duro. A gente conversou sobre o Erlen, né? Sim. Eu lembro que quando eu sou 3 anos mais novo que o Erlen, então eu sempre via jogos dele na base. E o Erlen é o capitão que chega duro, cara. Ele chegava, ele gritava, ele apontava dedo na cara no vestiário, ele sempre foi esse cara.
Sempre foi. Eu nunca fui assim. Eu prefiro ser o cara do dia a dia. Eu prefiro ver que um jogador treinou mal, eu prefiro chegar nele num canto e falar, cara, e aí, o que tá acontecendo? Pô, seu treino foi muito ruim, pô, tá acontecendo alguma coisa na sua casa e tal. Eu prefiro esse tipo de abordagem. Muito fácil o cara se vender como líder, atuando como um personagem, entendeu? Tipo, ó, o que o capitão faz? Ah não, o capitão, pô, fica muito mais bonito com a faixa, então a postura é legal, sabe? A foto fica top, ele vai sair a foto com o juiz e ele vai ter que dar meia dúzia de gritos no vestiário. Pronto, sou o capitão ideal. Achei que é simples assim. Sabe? E nem sempre é isso. Às vezes o vestiário ele vai precisar de calma. Quem que você acha que, de pensar assim, capitães ou líderes mesmo de vestiário, que você acha, pô, esse cara aqui, foda, esse aqui é líder nato? Isso é muito legal porque complementa a outra resposta, né? Eu peguei estilos de liderança muito diferentes, assim. Por exemplo, o Juninho Pernambucano no Vasco. Era quem eu ia perguntar. Cara, esse cara podia ficar calado, pô. Só a presença dele. Só ele ali, velho. Só ele ali. Tipo assim, todo mundo conhece o cara, velho. Copa de 2006, cara, ó quem tava lá, sabe? Tipo assim, você olha pro Juninho e você fala, meu Deus, mano, esse cara fez o gol mais importante da história do clube. O cara já rodou o mundo inteiro. Ele não precisa falar nada. Mas ele tinha uma postura legal. Eu vi o Juninho pagar massagem pra jogador do bolso dele. Porque o jogador no outro dia ia ser importante pro clube. Caramba. Então, e sem falar pra ninguém. Ele não chegou lá no vestiário e falou, ó, eu tô pagando massagem pra fulano. Tá... Não, eu vi ele fazer isso. Então, pô, quer líder melhor que esse? Sabe, o tamanho, ele não precisava mais disso. Ele tinha 38 anos. Nada, não precisava 38 anos, consagrado, não só financeiramente, mas é um cara muito bem sucedido em tudo. Aí, pô, peguei o Hever aqui, que era um cara mais calado do dia a dia, mas em campo tinha uma cara, só a cara dele já fazia, opa, o cara tá nervoso, velho, tomar cuidado, sabe? O Náutico era o Júlio César, goleiro, boa lembrança. Ex-Corinthians. O Júlio já era uma mãe, o Júlio era uma mãe, cara. Tipo assim, às vezes eu falava, cara, tipo, um cara, sei lá, fazia uma jogada displicente no jogo. Contra-ataque lá, estourava nele, aí o Júlio fazia uma defesa. Aí eu pensava assim, agora o Júlio vai levantar e vai rasgar o cara. O Júlio levantava ali, vamos! E eu dentro do campo, velho. Eu dentro do campo assim, ô Júlio, não é possível, irmão. Dá uma dura no cara, mano, não é possível. E ele era aquele cara, velho. Tipo, o salário atrasado. O Júlio desesperado, 3 filhos, sabe aquela loucura? Todo mundo enchendo o saco dele. E eu via, porque às vezes a gente tava junto assim, aí eu via. Todo mundo enchendo o saco dele. Tipo, pro capitão cobrar. Pra cobrar. E o Júlio, cara, a liderança dele era assim, ó. Chamar o diretor num canto e falar, cara, olha isso aí. Fulano ali tá passando dificuldade, cara. A menina da cozinha tá passando fome. O jardineiro não tem dinheiro pra vir, não tem pra pagar condução. Como é que você acha isso normal e tal? Era o jeito dele, ele não xingava ninguém. Pô, me inspirou pra caramba, velho. Falava, isso aí tem muito mais valor do que o cara chegar aqui e xingar de tudo e não resolver nada. Sim. O Lisca chegou a te treinar no Náutico sim, lá? Sim. Como que era com o Lisca? Já era... O pessoal dá esse apelido de Lisca doido, mas não, o cara é inteligente pra caramba também, como treinador. Acho que doido ele não é, não. Como que era? É o perfil dele, assim, cara. Ele é um cara mais... Até vi uns entrevistas dele agora, recentemente, no América. Ele é um cara mais intempestivo, assim, sabe? Ele... Sabe aquele perfil mais sanguíneo, assim, tipo, que vive demais o negócio e tal. Ele se entrega... Passional, né? Ele se entrega 100% pro negócio ali, pro time, pro jogo, pro dia a dia, sabe? O trabalho de campo dele é muito bom. Eu acho que, assim, cara, eu trabalhei com ele há 10 anos, né? É difícil falar, assim, como ele tá hoje. Eu acredito que tenha melhorado, mas a questão de gestão, assim, era um pouco mais difícil, porque às vezes ele queria tanto demonstrar alguma coisa, queria tanto ganhar, que na hora de passar essa mensagem ele perdia um pouco a mão, sabe? Então quando perdia um jogo, por exemplo, era o fim do mundo para ele, e aí era essa questão da sensibilidade, tipo, hoje eu não vou falar nada, hoje eu tô tão nervoso, cara, tô tão bravo que nós perdemos o jogo, que eu prefiro respirar e falar amanhã, senão hoje eu vou acabar perdendo a mão. Eu acho que ele tinha um pouco dessa dificuldade. Não sei hoje em dia porque tem muito tempo. Muito tempo pra vocês trabalharem. E isso é uma questão de vestiário, né? Sim. Pra fechar a nossa resenha, eu ficaria o dia inteiro falando de futebol com você, cara. Fala bem de futebol demais, você vê que é um cara que inteligente, um cara que entende do jogo e vai além do jogo. Inclusive, depois vou até te fazer uma pergunta. Certamente já te perguntaram, mas eu faço uma brincadeira que chama Escolhe Um. Vou te dar 2 opções, você vai escolher uma. Na resenha. Na resenha. Só é rapidinho. O que você prefere, jogar com camisa 5 do seu lado ou um outro camisa 8? O que é melhor dentro do campo? Cara, hoje em dia eu prefiro um 8. Um cara mais técnico que tem... Eu prefiro ficar com a bola. Porque esperar que alguém roube pra me dar, eu prefiro ficar eu e o cara com a bola e descansar.
Porque senão fica aquela loucurada. É, assim, muita... Eu prefiro um 8, um cara mais técnico, um cara que eu sei que não vai errar, às vezes ele não vai ser tão combativo, mas ele vai ser... Vai ler o jogo como você lê ali. Exato. Eu prefiro assim. E até dentro disso, você já jogou em alguma oportunidade ou talvez daria para jogar como um 10, um cara mais avançado? Você tem técnica, tem qualidade de passe também, leitura de jogo. Você em algum momento já jogou como um 10 ali? Cara, eu já joguei assim, em alguns clubes, mas eu prefiro vir de trás, sabe? Assim, nos times que eu joguei, inclusive, era 3 volantes, assim, sabe? Eu sendo um terceiro homem de meio, não um 10 clássico. Dorival ou Paulo Autuori? Qual que foi melhor pra você? Pra mim, o melhor foi o Dorival. Pô, isso aí pode perguntar qualquer outro. Foi o cara que me deu oportunidade de profissional, claro. Mas o Paulo Autuori é diferente, cara. Esse cara é um fenômeno. É um ator que é respeitadíssimo, Não, tanto em Portugal também que ganhou. Cara, assim, eu te desafio a encontrar uma pessoa no futebol que vai falar mal dele. Pra fechar, vamos dizer aí que o Felipe Souto ganhou um campeonato mineiro pelo Betinho ano que vem e decidiu encerrar a carreira. Ser treinador ou dirigente de um clube? Se tivesse Dirigente. Dirigente, quero ser treinador. Não tem vontade de ser treinador nenhum? Quero não, velho. Eu gosto da parte tática, técnica, assim e tal, mas eu não tenho vontade de ser treinador. Eu acho que quando a gente conversou pouco aqui hoje, pouco mais de 1 hora mais ou menos conversando. Mas quando você conversa com o cara, você vê que o cara entende tanto do jogo, principalmente mais do além, você fala, pô, esse cara como dirigente ia dar certo. É uma coisa que você pensa assim? Cara, assim, se fosse para escolher hoje, eu escolheria sim seguir uma carreira mais na gestão, assim, né? Mais voltada para gestão. Só que eu acho que hoje o gestor, né, o dirigente, assim, ele está cada vez mais cada vez mais importante para ele saber um pouquinho de cada coisa, sabe? Tem que estar no dia a dia do treino também. Como você vai contratar um treinador se você não sabe se o trabalho dele é bom ou ruim, entendeu? Você não sabe avaliar se o trabalho é bom ou ruim, sabe? Hoje em dia é necessário. Não é só aquele cara que fica ali no ar-condicionado e, sabe, assinando papel e dando ordem. Hoje não é. Hoje é um cara mais participativo, entendeu? Bom, turma, esse foi o Felipe Souto. Cara, obrigado pela resenha. Valeu. Te agradeço demais. A gente gosta demais de bater esse papo com a turma. E pedir para o pessoal, pede pro pessoal deixar o like aí no vídeo também, que a resenha foi boa. Boa. Rapaziada, deixa o like aí no vídeo, curta, compartilhe com quem você quiser aí, vai ser massa para os meninos aqui e também para mim, né? Pô, falar de futebol é bom demais, estou à disposição sempre que precisar. E é isso. Vamos marcar mais vezes para esse papo com mais tempo e participar. Temos o Firula também, que a gente fala de futebol aí. Bora. A gente chama e troca uma ideia sobre futebol. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe Souto. Dá uma olhada aí na playlist do Onde Está, tem mais entrevistas para vocês conferirem. Valeu, abraço.